achou? Amém? Glória a Deus. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vida. Ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhe ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximou-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 10ª, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalhadores só uma hora, e tu igualastes conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo disse a um deles: amigo, não te faço agravo, não ajustastes tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, saque a tua palavra, Senhor Deus. Venho lhe pedir perdão dos meus erros, pecados cometidos contra ti, meu Pai, contra o meu próximo. Falei algo, fiz algo, meu Pai, que desagradou o Senhor. Que o Senhor possa me limpar e me perdoar, Pai, em nome de Jesus. Eu lhe peço e clamo, meu Pai, em concordância com a oração que foi feita pela minha vida. Que o Senhor possa, meu Pai, me usar, meu Pai, em nome de Jesus, como vaso nas tuas mãos. Que eu venha falar, Pai, aquilo que venha do teu trono, que eu não venha falar nada de mim mesma, Pai. Que o Senhor venha nos dar, meu Pai, entendimento, discernimento da tua palavra, Senhor Deus. Que a semente a ser semeada aqui, Senhor Deus, ela venha dar frutos em nossa vida, Senhor Deus. Em nome de Jesus eu lhe peço e clamo. Continue falando conosco, Pai, em nome de Jesus. E não retire de nós o teu Espírito Santo que nos convence do pecado. Amém? Glória a Deus. Nesta parábola dos trabalhadores, né, na vinha, como o Senhor nos diz, que é semelhante ao reino dos céus, né? Que ali haviam trabalhadores que começaram no início da jornada, teve outros que pegaram pelo meio, outros no final, e todos, quando o Senhor veio pagar, receberam o mesmo valor. Isso nos mostra aqueles que cresceram no Evangelho, aqueles que suportaram as provações, as tribulações desde o início. E nos mostra aqueles que chegam depois de uma certa idade, a qual o Senhor resgata, que se arrependem dos seus maus caminhos, mal feitos, e chegam até o Senhor. E aqueles que na última hora, a qual se arrependem no leito de morte, a qual ali vão para o Senhor no final da sua vida, se reconciliam com o Senhor, aceitam o Senhor, o recebem, e todos eles têm o mesmo pago no final, a vida eterna. Só que muitos daqueles que cresceram no Evangelho, cresceram ali, e muitas das vezes nós nos assemelhamos a ele de murmurar, quando vem alguém a qual ali estava no pecado, no erro, e o Senhor os resgata, e começa a usar, e começa a trabalhar na vida dele. E muitos de nós murmuramos,
Porque o Senhor usa e porque não me usa. Muitas das vezes porque eu não quero. Muitas das vezes porque o Senhor me chamou, mas eu não quis fazer. Muitas das vezes porque o Senhor permitiu que viesse a prova sobre a minha vida, para que eu viesse ser aprovado e eu fui reprovado. Porque eu culpei a Deus, porque eu falei, murmurei, porque eu vivi ali na presença do Pai ali, mas não fazendo a vontade do Pai, mas simplesmente olhando para o lado, o que estava chegando depois, o que estava sendo ali mudado, e que eu não acreditaria na mudança, porque muitas das vezes nós não cremos na mudança do outro. E eu sempre falo, quando eu não creio na mudança do outro, é porque eu não fui mudado. Se eu não creio que o outro possa ser transformado, é porque eu não fui transformado realmente. Se eu não creio que o outro possa ser perdoado, é porque eu também não creio que o Senhor perdoa dos meus pecados. Porque falhos e pecadores todos nós somos. Todos nós erramos, todos nós pecamos, E o Senhor nos diz que mentiroso é aquele que diz que não foi pecado. Então aqui nos mostra que o Senhor, Ele abençoa da mesma maneira, da mesma forma, não tem diferença. O Senhor, Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta. Ele não quer que o seu filho morra. Se nós estivéssemos no lugar do Senhor para julgar, e o seu filho, vamos colocar os nossos filhos, quem tem filho, o seu filho, um deles, fizer o que é mal, fizer o que é errado, cometer ali, coisas que não são da vontade do Pai, coisas que são erradas, que nós sabemos que são erradas, você tem coragem de matar seu filho? Por que então que nós muitas das vezes falamos para o outro que pecou, que merece a morte, que merece morrer? Se o nosso, nós não temos coragem de matar. Assim o nosso Deus, Ele não tem prazer que o ímpio morra, mas que se converta, para que venha herdar o reino dos céus como nós. E nós nos julgamos muitas das vezes juízes, e queremos falar quem merece ou não o perdão do Senhor, quem merece ou não ser usado pelo Senhor. Julgamos muitas das vezes pela aparência, julgamos muitas das vezes por acharmos que somos melhores, mas para o Senhor o pecado não tem diferença. O meu pecado, o seu pecado, o pecado daquele que transgrediu não tem diferença. Nós podemos saber que sim, tem a iniquidade, que ali a pessoa que não quer se converter, não quer se arrepender, e ali ela morre na iniquidade, no pecado dela. Tem aquele pecado que não há perdão, é quando você não tem mais temor com o Espírito Santo. Tem ali o pecado contra o Espírito Santo. Tem vários ali que são pecados dignos de morte, que não adianta arrependimento. Até nas palavras nos diz que quando nós pecamos conscientemente, não adianta nem sacrifício, porque nós estamos sabendo o que estamos fazendo. Antes de conhecer ali a palavra do Senhor, eu te mostro o que é certo, o que é errado, e você peca conscientemente. Ali não adianta sacrifício sobre aquele pecado. Mas o Senhor, Ele se agrada daquele que se converte, daquele que se limpa, daquele que se lava. Ezequiel 18, 21 nos diz: mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá e não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Então aqui nos mostra que se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar os mandamentos do Senhor, e passar a cumprir a lei do Senhor com retidão, com justiça, ele viverá. Aqui nos diz, viverá eternamente, ele não morrerá. Porque nós não fomos feitos para morrer, nós somos feitos para viver eternamente com o Senhor. Morremos, dormimos aqui na carne, mas com o Senhor, quando Ele vier, nós viveremos eternamente. E nos diz a palavra que de todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança. E por que nós insistimos em lembrar daquele pecado que o outro lá atrás cometeu? Sendo que o próprio Senhor não lembra mais quando ele se arrepende, quando ele muda de atitude, quando ele decide mudar de vida, quando ele decide realmente se arrepender, ali através do fruto do arrependimento.
o Senhor não se lembra mais. E aqui nos diz: desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus: não desejo, antes que se converta dos seus maus caminhos e viva. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as injustiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Então aqui também nos diz daquele que esteve no caminho do Senhor, pode-se dizer desde quando nasceu. Fez bondade, praticou justiça, andou retamente no caminho do Senhor, guardou os mandamentos. Mas um certo ponto da vida, decidiu cometer iniquidade, decidiu ir para o outro lado, fazer todas as abominações que faz um ímpio. Porventura ele viveria? Da mesma forma que o Senhor dá o pago ao ímpio, ele também dá àquele que era justo e começou a praticar a iniquidade. E nos diz aqui que não se fará memória da sua benfeitoria que foi feita lá atrás, não se fará memória. Da mesma forma que o Senhor não se lembra do pecado que cometemos quando nós nos arrependemos e vamos para o Senhor, quando nós vamos também praticar ali a iniquidade, voltar para o mundo, lamaçal do pecado, o bem que fizemos, o Senhor também não se lembra. O Senhor também não vai se lembrar e nós morreremos com a nossa iniquidade que pecamos. Então por isso que nós temos que estar vigilantes, por isso que nós temos que estar todo o tempo nos corrigindo, nos santificando, porque o inimigo ele não tem ali medo do seu jejum, ele não tem medo da sua oração, ele não tem medo de você ficar ali fazendo o propósito com o Senhor, mas ele tem medo da sua santidade, da sua renúncia, daquilo que você renuncia todos os dias, que é o pecado. É disso que ele tem medo. Ele tem medo daquele que se levanta de manhã e aparece os pratos de lentilha e você recusa. Aparece ali coisas ilícitas para você fazer e você recusa. Você vai para o caminho do Senhor e fala: eu não vou praticar isso, eu não vou fazer isso, não porque não tem ninguém vendo ali, eu tenho alguém vendo, mas porque o Senhor que vê tudo e sonda o nosso coração, Ele vê. Ele sabe da intenção do nosso coração, Ele sabe da nossa vida. Eu posso não fazer as coisas na frente dos outros e falar: não vou fazer porque fulano vai ver, vai me condenar, mas ali atrás é sozinho. Quando eu estou sozinho, eu pratico a iniquidade, eu faço o que é mal aos olhos do Senhor, porque o pastor pode não estar vendo, os irmãos podem não estar vendo, mas o Senhor, como eu disse, que sonda os nossos corações, Ele vê tudo, Ele contempla tudo, e naquela iniquidade nós morreremos. Não adianta estarmos na presença do Senhor todos os cultos, não adianta nós nos sacrificarmos todos os dias, se nós não tivermos obediência com o Senhor. É verdade, Deus. E muitas das vezes nós falamos isso, dizemos que o caminho do Senhor não é bom. Como está aqui, dizeis, porém, o caminho do Senhor não é bom, direito. E ele fala, ouve agora, caso Israel, porém, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e procedendo com retidão e justiça, conservará este a sua alma em vida. O que nós queremos para a nossa vida? Nós queremos voltar para o lamaçal do pecado? Ou nós queremos herdar a vida eterna? O Senhor já nos resgatou uma vez, Ele já nos chamou uma vez, e Ele nos trouxe até aqui para nos dizer que a aliança ela ainda continua de pé. E se nós continuarmos em obediência no Senhor, Ele vai continuar nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo o mal. Quantos livramentos nós tivemos hoje? Se você pudesse contemplar o mundo espiritual, você ia ver a luta de todos os dias do inimigo tentando te matar, tentando levar a sua alma para o inferno, tentando te pegar em alguma iniquidade, em alguma brechinha, para que ele possa te levar e levar a tua alma. Porque nós vimos que
se nós cometermos iniquidade, não der tempo de pedir perdão, nós vamos morrer naquela iniquidade. E o Senhor não se lembrará do bem que nós fizemos, não se lembrará das vezes que você foi para a igreja, não se lembrará das orações que você fez pelo seu irmão, mas se lembrará da iniquidade que você cometeu antes de morrer, antes de falecer. Por isso que nós temos que todos os dias nos limpar perante o Senhor. O Senhor nos dá uma oportunidade todos os dias, uma folha em branco, para que seja reescrita uma nova história. Aleluia, e o que nós temos feito com essa nova história que o Senhor nos deu para escrever? Nós temos escrito o que está lá atrás, no passado, né? O que ficou para trás, ou nós temos reescrito uma nova história com a oportunidade que Ele nos deu. É difícil nós não olharmos para trás, para aquele que nos feriu, para aquele que nos traiu, que nos machucou. Não estou dizendo aqui que vai ser fácil, mas não é impossível. Aleluia, por isso nós temos que crer a todo tempo que o Senhor, Ele nos lava, Ele nos limpa, Ele nos renova. E Ele nos diz para que venhamos entrar pela porta estreita, não pela larga. Nos diz em Lucas 13, 22, e percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um Senhor, são poucos os que se salvam. E ele lhe respondeu, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começar de fora a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser, não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas ruas. E ele vos responderá, digo-vos, que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos, que praticais a iniquidade. E ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Então nos diz que nós devemos procurar passar pela porta estreita, não larga, porque estreita é a porta e larga é o caminho, o largo é o caminho que nos leva à morte, à perdição. E aqui nos diz, confirmando aquela palavra que tem em Mateus, que muitos ali, quando vai cerrar, de família, cerrar a porta, vão gritar, Senhor, comi e bebi na tua presença. Senhor, estive na tua casa. Senhor, fui a todos os cultos. Só que ele dirá, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então, por isso que nós temos que todo dia estar nos corrigindo, estar nos limpando, estar procurando ali saber onde estamos errando, para que possamos consertar, para que nós venhamos não ali nos acostumar com o pecado, mas sermos transformados pela presença do Senhor todos os dias. Não é fácil amar o nosso inimigo, não é fácil amar quem nos feriu, mas é possível porque o Senhor nos ensina todos os dias. Muitas das vezes eu peço ao Senhor, eu falo de experiência própria, eu falo com o Senhor me ensina, porque eu sei que não deve ser fácil para o Senhor perdoar aquele que ali te nega, te trai, te maldiz. Não deve ser fácil escutar palavras ali contra o Senhor. Então venha me ensinar a lidar com essas situações, para que eu não venha perecer. E é isso que nós devemos fazer, porque tudo que passamos, se nós formos olhar a fundo na palavra, o Senhor passa. Porque nós vemos quantos negam o Senhor, quantos falam mal do Senhor, dizem que Ele não existe, que Ele não faz, que Ele não tem poder, que Ele não pode fazer. Quantos trocam o Senhor por tantas coisas, por imagens de escultura, por celulares, muitas das vezes, por outros até membros da família. Quantas das vezes fazem, trocando o Senhor? Quantos colocam outras coisas como prioridade na frente do Senhor? E como o Senhor deve se entristecer? Se coloca um pouco ali como o Senhor. Eu acho que a nossa tribulação que passamos, ela não chega nem aos pés do que o Senhor passa todos os dias. Mas Ele é Deus. Mas como Pai, nós como mãe, nós sabemos que é dolorido. Então para o Senhor, imagina
Então o que nós passamos, nós temos que pedir a Ele força. Por isso que Ele diz na palavra dele, que quando precisarmos, Ele está como Pai para nos ajudar. Por quê? Porque Ele já sentiu a dor que você está sentindo. Ele já passou pelo que você passou. E o Senhor, além de tudo, entregou o seu Filho para morrer por nós. Então imagina a dor de entregar um filho para morrer no lugar de uma multidão. Ah, mas Jesus ressuscitou. Mas você vê seu filho sendo açoitado, sendo ali massacrado, seu filho ali sem pecado nenhum. Você suportaria? O Senhor suportou para te salvar, para me salvar e para que possamos estar aqui. Então o mínimo que nós podemos fazer é obedecer ao Senhor e não importar com aqueles que chegam na última hora, pode ser no último minuto, no último instante perante o Senhor, mas Ele receberá a mesma recompensa. E nós temos que nos alegrar cada vez que o coração se arrepende e se volta para o Senhor. Nós temos que nos alegrar quando aquele irmão ele passa a ser usado pelo Senhor. O Senhor passa a derramar sobre ele o Espírito Santo. Nós temos que nos alegrar por ele estar fazendo a vontade do Pai, aquilo que eu não quero fazer muitas das vezes. Porque como eu disse, muitas das vezes eu não quero fazer, mas também não quero que o outro faça. Mas o Senhor nos diz também, através da palavra, que teve muitos que andavam com Jesus, mas não criam de verdade na palavra. Não criam na verdade no que Jesus falava. E ali muitos dos seus discípulos voltaram para trás. Através da palavra em João 6, nos diz, João 6,60, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? O discurso a qual fala aqui antes sobre Jesus falar que aquele que não come e bebe do seu corpo ali, não tem parte na vida eterna e não ressuscitaria ali no último dia. Então aqui nos diz, muitos escutaram isso, mas não podiam discernir. Por quê? Porque não criam na palavra que Jesus falava. Porque ali muitas das vezes estavam indo só para poder observar o que era feito, observar o que estava sendo feito, mas não cria de verdade. E aqui nos diz, sabendo pois Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes, isso escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas há algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia, por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, senão por meu Pai não for lhe concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. E disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Então aqui nos diz através da palavra que muitos não criam, e o Senhor sabia quem não crê de verdade. O Senhor sabe aquele que crê verdadeiramente. O Senhor sabe aquele que vem à igreja e está com o coração verdadeiramente ligado nele, no que ele fala, e que crê nas palavras que saem do altar. Aquele que verdadeiramente está alicerçado no Senhor, que nenhum vento pode conseguir derrubar, porque a raiz é profunda. Pode vir o vento, pode cortar as suas flores, os seus galhos, mas ele renasce, ele brota de novo, porque o Senhor conhece o nosso interior. Então aqui nos diz que muitos dos discípulos foram embora, e o Senhor ele não pediu para que voltasse, simplesmente ele falou, se vocês também quiserem pode ir, porque o Senhor ele sabe do coração de cada um, ele sabe de cada um. Então se aquele não crer, não está ali firmado na palavra e quer ir, deixe ir, vá também aqueles que não creem, porque o Senhor ele deixa ficar aqueles que querem, a quem o Pai envia. Quem o Pai envia, o Pai ele deixa que fique com raiz profunda. O Pai ele rega todos os
os dias, ele fortalece na presença do Senhor. E assim que nós devemos estar na presença do Senhor, enraizados, crendo que o Senhor, ele é um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que liberta, um Deus que transforma. Porque se ele transformou a minha vida, ele pode transformar a sua. Se ele fez mudança na minha vida, ele pode fazer na sua. E é nisso que temos que estar alicerçados todos os dias. Nós temos que negar a nós mesmos, carregar a nossa cruz e seguirmos a Cristo. Não é fácil. Renunciar não é fácil. Perdoar, muito menos, nem a nós mesmos. Muitas das vezes nós não conseguimos nos perdoar. Mas o Senhor não disse que seria fácil. Mas Ele disse que estaria conosco nos fortalecendo. Mas Ele disse que estaria conosco caminhando para nos fortalecer a todos os dias. Ele disse que enviaria o seu Consolador, e esse Consolador se encontra perto de nós todos os dias, dentro de nós, nos fortalecendo, nos convencendo do pecado todos os dias. Porque assim que o Espírito Santo trabalha em nossa vida, nos mostrando o caminho certo a seguir, nos convencendo do pecado, nos desviando do mal. E muitas das vezes nós mesmos que vamos ali para aquele caminho, desobedecendo aquilo que o Senhor nos pede. O Senhor nos fala através da palavra que se nós crermos, tudo é possível ao que crer. E nós cremos que o Senhor pode mudar a nossa vida, a nossa situação. Você crê que o Senhor pode fazer algo novo na sua vida, em meio a essa situação? Ou você não crê que o Senhor pode mudar? Porque muitas das vezes está demorando, muitas das vezes está difícil suportar. Mas o Senhor, Ele te ajuda a suportar. O Senhor, Ele te fortalece a cada amanhecer. Cada choro que você derrama perante o Senhor, Senhor, não estou conseguindo orar. Senhor, não estou conseguindo falar com o Senhor, Pai. Senhor, eu não estou conseguindo lidar com essa situação. Me ajuda, me ensina, porque o Senhor já passou por isso. Porque o Senhor entende o que eu estou passando. E Ele te mostra, Ele te dá estratégia, Ele te livra do perigo, Ele te livra do laço do passarinheiro, Ele te dá direção e Ele te diz que mesmo daquele que lá nasceu no Evangelho, você também terá, você também herdará a vida eterna. Não é porque você chegou depois que o Senhor não vai te dar para você herdar a vida eterna. Não é porque você converteu depois que o Senhor vai aí te deixar para trás. Porque o Senhor nos diz que muitos, né, são chamados e poucos escolhidos. Porque no meio, né, ali, o Senhor vai separar aqueles que está verdadeiramente alicerçado nele. Que suportou a tribulação, a tentação. Que suportou as provas do caminho, que não são fáceis. Muitos não suportariam, por isso que o Senhor nos diz que abreviados são os dias. Para quê? Para que aquele que não vai suportar, eu creio, palavra minha, que aqui quando o Senhor fala, né, que muitos não suportariam, Ele vai abreviar até os dias, né, os fins dos tempos. Mas também a vida de muitos o Senhor abrevia, por quê? Porque sabe que não iria suportar, que iria cair, tropeçar. Então Ele recolhe antes para que venha ser salva a sua alma. E todos nós nos reencontraremos, porque dormimos com o Senhor. Quando nós vamos falecer, nós dormimos com o Senhor. Então aqueles que o Senhor recolhe antes é para que não venham perder a alma, para que não venha ali, né, se perder no caminho. Então por isso que nós temos que estar todos os dias alicerçados no Senhor. Por isso que todos os dias nós temos que estar firmados no Senhor. E que o Senhor venha nos escolher, que o Senhor venha nos chamar para fazer a tua obra. Esteja disposto e feliz por aqueles que queiram também fazer aquilo que muitas das vezes eu não posso fazer, mas tem gente que está querendo, então vamos orar para Deus fortalecer. Porque o Senhor, Ele fortalece. O Senhor, Ele é bom, Ele é misericordioso. E nós não podemos dizer a Ele como fazer. Nós não podemos dizer a Ele como que Ele vai moldar o vaso. Nós não podemos dizer a Ele o que Ele vai colocar dentro de cada um. Mas o Senhor, Ele tem um chamado para cada um. E naquilo que mais perecemos, naquilo que mais sofremos, na verdade, não perecendo, mas naquilo que mais sofremos, naquilo que nos dói mais, é nisso que o Senhor vai nos usar para ajudar outros. Aleluia. Porque muitas das vezes nós achamos estar forte, está doído essa situação, Senhor. Mas lá na frente o Senhor vai te usar para alguém que não suporta passar por essa situação. O Senhor, Ele vai te mostrar e te dar a estratégia de ajudar alguém que necessita. E é nesse chamado que o Senhor tem para a sua vida. É na onde mais te dói que o Senhor vai te usar, vai te capacitar, vai te fortalecer, vai te mostrar ali. É aonde mais nos dói
porque Ele nos dá estratégia para vencer, e nós temos que estar dispostos a escutar o Senhor todos os dias. Nós temos que estar dispostos a fazer a vontade do Pai todos os dias. Eu e você, nós precisamos estar ligados naquilo que o Espírito Santo vem e nos fala todos os dias. Não vamos aqui, murmurar pelo que o Senhor tem feito com aqueles a qual o Senhor tem resgatado, salvo do pecado, da iniquidade. Não vamos murmurar e falar que Ele não merece, Ele não pode, porque Ele é isso, Ele é aquilo. Não se lembra do pecado dele lá atrás, mas se lembra ali do que o Senhor está fazendo dali para frente. A partir do momento que Ele decidiu renunciar à iniquidade, o pecado, e fazer a vontade do Pai. Vamos sempre estar firmados na rocha que é Cristo. Vamos sempre estar presentes na casa do Senhor, não somente de corpo, mas de alma e de espírito. Vamos nos fortalecer no Pai, porque o Senhor, Ele atende para o nosso coração, para a nossa santidade. Ele atende para aquilo que nós suportamos e nos diz que nos fortalece a cada dia. Então vamos clamar ao Senhor todos os dias. Vamos buscar todo dia o Senhor em nome de Jesus, para que Ele possa nos fortalecer todo momento. Em nome de Jesus. Aleluia. Espero que essa palavra ela tenha falado com os irmãos assim como falou comigo. Espero que essa semente, a ser lançada aqui esta noite, ela venha gerar em nossas vidas frutos dignos de arrependimento. Que nós possamos nos modificar todos os dias para buscarmos a santidade no Senhor. Amém? Assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Em nome de Jesus.